Salve, salve, galerinha! Estamos aqui de volta, eu e vocês, novamente, para aquela aula de Grécia, complementar algumas informações, fechar algumas dúvidas e, é claro, resolver todas as suas arestas para que na hora da prova você tenha 100% de garantia que você vai gabaritar quaisquer questões sobre Grécia Antiga. Na última aula, estávamos falando sobre os espartanos, né? Da sociedade espartana, da cidade de Esparta. E, em virtude disso, é preciso retomar algumas informações. Primeiro, lembrar que nem todos os habitantes correspondem a membros do povo. Na Grécia Antiga, quando se fala povo, estamos nos referindo aos cidadãos. E, nesse caso, em Esparta, os cidadãos eram os espartanos. Os espartanos, eles são descendentes diretos dos dórios e são os únicos detentores de cidadania, tá? Os únicos detentores de cidadania. Ademais, os outros grupos que viviam em Esparta eram chamados de periecos e ilotas, tá? Os periecos, eles eram povos que tinham auxiliado os dórios no processo de invasão. Eram povos aliados, povos vizinhos. Já os ilotas, eles tinham sido conquistados. E aí toma um certo cuidado, tá? Os ilotas, eles devem ser entendidos como escravos do Estado, utilizados para servir. Ó, escravos do Estado, utilizados para servir o cidadão. Então você pode encontrar questões que chamam o ilota tanto de escravo como de servo. Não há problema nenhum, não há conflito nenhum nesse tipo de informação. Assim sendo, dando seguimento, quando a gente olha, por exemplo, para a sociedade espartana, o que é que nós encontramos? Nós encontramos aqui os esparciatas, ou espartanos, que são os únicos detentores de cidadania, e os demais indivíduos. Perceba que os periecos, eles são homens livres. E como eles eram os únicos estrangeiros autorizados a entrar ou sair de Esparta, consequentemente, eles estavam atrelados a atividades comerciais e também artesanato. Essas atividades comerciais eram consideradas desprezíveis para o espartano, porque na ótica do espartano, na cultura do espartano, a única atividade digna de um cidadão era a guerra, tá? Era a guerra. Já os ilotas, escravos pertencentes ao Estado, como eu havia mencionado, certo? Prosseguindo, a sociedade espartana era especialista em fabricar esse tipo de guerreiro. E que tipo de guerreiro é esse? Aqui nós temos o hoplita. Hoplita se deve a esse escudo aqui, ó, que é chamado de hoplon, um escudo grande, é um escudo pesado, tá? E ele era um dos principais instrumentos de batalha. A formação dos hoplitas era feita de modo que cada homem ficava ao lado do seu companheiro. E por que isso? Para formar uma espécie de tanque de guerra. É um grupo, um grupamento muito bem treinado. O tipo de luta que os gregos trabalhavam é o pancrasso, e o pancrasso nada mais é do que você lutar com qualquer parte do seu corpo, cabeça, mãos, cotovelo, joelho, tudo pode ser utilizado na hora do combate, tá? Dessa maneira, quando tratamos do mundo grego, é importante lembrar que no que se refere à ideia de guerra, Esparta era a referência e o indivíduo era preparado para a guerra desde o momento em que ele nascia. Não existia liberdade individual em Esparta, tá? Não existia vontade individual e você pertencia desde muito cedo ao Estado. Por exemplo, você só ficava com sua família até os 7 anos de idade. No momento que você nascia, completou 7 anos, você é levado para o treinamento militar. O serviço militar vai dos 18 aos 30 anos e a partir dos 30 anos você pode se posicionar na APELA, que é aquela Assembleia Popular, a Assembleia de Cidadãos. Certo? Perguntas aqui no chat, vamos lá. Os periecos até que se deram bem, pois a ideologia espartana lhes rendeu proteção. Exatamente, lhes rendeu proteção. Só que tem um detalhe. Os periecos também participavam de guerras. Lembra que, eu vou comentar ainda, né, mas você já deve ter visto a tal da Batalha das Termópilas, os 300 de Esparta, os famosos 300 de Esparta. E se eu te contar que não eram apenas 300? Eram 300 espartanos, mas havia mais ou menos 7.000 homens de outras cidades que eram chamados de periecos. Ou seja, os periecos, eles eram povos aliados, lutavam ao lado de Esparta, tá? Como tropas auxiliares do exército espartano, ok? Bom,
A outra cidade que nós temos, e essa é a mais importante em termos de prova, é a cidade de Atenas. Atenas estava situada na Ática e a sua fundação foi feita pelos jônios, principalmente pelos jônios. Ainda que outros povos tenham tido contato com ela, foram os jônios que criaram Atenas, tá? Seu território era dividido em 3 áreas: Diácria, que é uma área montanhosa, Parália, que é uma faixa litorânea, e o Pédium. Paulo, com tanto detalhamento assim, o que é que eu preciso saber exatamente do território ateniense? Que o território ateniense é um território ruim, que apenas 1/3 das suas terras eram férteis. E esse terço de terra, que é fértil, estava nas mãos da minoria da sociedade, que nós chamamos de eupátridas. Em uma sociedade caracterizada pela concentração fundiária, quem manda? Quem governa? Quem tem poder? Os latifundiários, os eupátridas. Por isso que no Enem de 2019, ele colocou uma questão para vocês perguntando sobre a participação política na Grécia Antiga. E a resposta era controle de terras. Vocês vão lembrar, no momento que vocês pegaram essa questão, ele vai falar sobre a soberania, ele vai falar sobre a participação política, ele vai colocar um texto explicando sobre a participação política e a resposta estará atrelada exatamente ao controle de terras. Ok? Seguindo, Atenas é uma cidade que estava localizada na região da Ática e, como vocês podem perceber, Atenas ela fica na faixa litorânea, tá? E ela tem no seu território, áreas que formam baías naturais. Essas baías naturais favoreciam a atividade do comércio marítimo, tá? Então Atenas vai desenvolver, além da agricultura, o comércio marítimo como um mecanismo para desenvolvimento econômico, tá? Ao longo da sua história, Atenas apresentou 4 formas de governo. O que é que isso me diz? Que os atenienses procuraram resolver os seus conflitos através de mudanças políticas. Ou seja, foi a política, uma invenção criada pelos atenienses como mecanismos para resolver os seus conflitos sociais, os seus problemas internos, tá? Em seu primeiro modelo, nós temos a monarquia. Na monarquia, o rei possuía o título de basileu, tá? Ele era um basileu, ele tinha poderes máximos, no entanto, ele governava Atenas auxiliado por um conselho de nobres. Esse conselho de nobres era composto por 8 homens e era chamado de arcontado. Então, é um rei com um microparlamento, tá? Com um microconselho ao seu lado. Esse conselho é dividido em 3 partes, em 3 características. Nós temos o arconte Polemarco, que cuida das fronteiras, ele é um chefe militar, e exatamente por isso que é ele que lida com os estrangeiros. Nós temos o arconte Epônimo, que trata de assuntos religiosos, as celebrações, os rituais, que é muito importante no mundo grego. Lembre-se que no mundo grego o cidadão ele tem 3 grandes deveres, tá? 3 grandes deveres: honrar a família, honrar a pátria, honrar os deuses. Então é preciso respeitar os rituais. E nós temos o arconte Tesmotetas, que cuida da gestão interna. É ele, por exemplo, que trata dos georgóis e dos tetas. É ele que lida com essas pessoas. Alguma pergunta até aí, meus caros? Tranquilo? Eu sei que tem pergunta. Quem é Eupátrida, quem é Georgóis, quem é Teta, quem é essa galera toda? Essas categorias sociais, elas são resultante da divisão de terras que foi realizada pelo rei. Durante a formação da cidade de Atenas, durante o processo de unificação dos genos com as tribos, com as frátrias, né, com os demos, que deu origem à polis, nós vimos que isso foi caracterizado por um processo de concentração fundiária. E aí, o rei, né, o cara que se tornou rei, que foi nomeado rei, promove uma divisão de terras seguindo o grau de parentesco. Aqueles que eram parentes mais próximos receberam as melhores terras, e aqueles que eram parentes mais distantes receberam as piores terras. E aqueles que não eram parentes não receberam absolutamente nada. E aí a sociedade ateniense ficou dividida entre os grupos aristocráticos, que são os eupátridas, que são os parentes próximos do rei, tá? E os homens comuns. Quem eram os homens comuns?
Os homens comuns eram georgóis e tetas. Georgóis, pequenos agricultores, tetas, trabalhadores livres, pessoas comuns que não têm o sangue real e que precisavam trabalhar para sobreviver. Beleza? Bom, o que acontece é que essas pessoas comuns, se sentindo prejudicadas pela má distribuição de terra, começaram a se rebelar. E os grupos aristocráticos que tinham recebido terra começaram a pressionar o rei por poder político. Mas, ué, professor, ele já não tem poder econômico? Exato. Quem tem poder econômico exige poder político. O rei, pressionado por vários lados para tentar manter o mínimo de estabilidade política e social, resolve abrir mão da sua coroa e criar um novo modelo político. Um modelo político onde poucos governavam. E qual é o nome do modelo político que poucos governam? Oligarquia. Oligarquia.